Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e muita gente contrata um microempreendedor individual tentando burlar a lei trabalhista. Vamos falar sobre isso? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu quero falar sobre um contrato que muitas pessoas acabam formalizando com uma pessoa física. Muita empresa, inclusive, fala que vai contratar a pessoa após ela fazer a abertura de um MEI. Se você não sabe, o MEI é o microempreendedor individual, onde uma pessoa física ela pode optar por se formalizar. Vai pagar um valor reduzido em termos de imposto, tem um limite de faturamento e a responsabilidade dessa empresa que ela cria é uma responsabilidade ilimitada, ou seja, a pessoa ela pode responder com o patrimônio pessoal por problemas que sejam decorrentes da própria empresa, diferente de uma empresa limitada, por exemplo, onde inicialmente você busca o patrimônio ali da própria pessoa jurídica para depois, em caso de confusão patrimonial, atingir os sócios, mas isso é assunto para um outro tema. E voltando aqui para a gente falar de MEI, microempreendedor individual, a verdade é que muitas empresas acabam optando por contratar um MEI para trazer, teoricamente, mais segurança jurídica para aquele contrato de prestação de serviço. Isso porque a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ela vai determinar exatamente como que se configura um empregado para que incida ali a CLT. Ou seja, você só pode entrar com uma reclamação trabalhista se você tiver os requisitos da CLT. E ela fala que o empregado deve ser uma pessoa física e ter os requisitos do reconhecimento de vínculo trabalhista. Ou seja, uma pessoa jurídica não pode ingressar com uma ação no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho. Ou seja, a lei trabalhista CLT não funciona quando um contrato de prestação de serviço é entre duas pessoas jurídicas. E aí, como o MEI ele veio para formalizar essas pessoas físicas, que inclusive ela pode até contratar um funcionário, tá, gente? E a grande verdade é que o MEI trouxe diversos benefícios, mas muitas vezes o MEI acaba sendo a mesma coisa que uma pessoa. Às vezes não existe diferença na prática entre a pessoa física e a pessoa jurídica quando ela é microempreendedora individual. E muitas empresas, sabendo que a pessoa pode se transformar de física para jurídica através do MEI, opta por não assinar a carteira dela, então faz um contrato como se estivesse contratando ali uma pessoa jurídica para afastar definitivamente a consolidação das leis do trabalho. E aí a grande problemática que a gente enxerga em relação a isso é que muitas vezes essa situação, esse contrato, ele pode ser desfeito. Porque o que acontece é que muitas pessoas querem contratar um funcionário como se fosse seletista, ou seja, dentro das normas da CLT, mas faz um contrato ali achando, acreditando que esse contrato e o fato da pessoa ser um MEI vai afastar a CLT. É possível o reconhecimento do vínculo trabalhista, mesmo que a pessoa seja MEI. Essa é a grande verdade. Muitos juízes, inclusive, têm decidido assim, mas não é todo MEI que vai ter o seu reconhecimento de vínculo trabalhista ali na justiça. Isso porque a legislação ela trabalha nas hipóteses em que se configura uma relação de trabalho de pessoa física e de pessoa jurídica, ou seja, como se configura uma relação trabalhista de fato. E esses exemplos que a própria legislação nos traz é o critério inicialmente da pessoalidade. A pessoa ela tem que prestar o serviço por ela mesma. Ela não pode se fazer substituir, ela não pode mandar outra pessoa para prestar aquele serviço por ela. Então, a partir do momento que a gente tem o critério de que a pessoa física, ela sempre presta aquele serviço, a gente já tem ali um grande indício de vínculo trabalhista. Ou seja, você contratou um MEI, que esse MEI vai trabalhar somente para você,
Esse MEI não vai poder prestar serviço para outras pessoas. Ele não pode mandar outra pessoa no dia que ele não puder ir. Então nós temos aí um grande alerta de fácil desconstituição desse contrato de prestação de serviço. A gente tem um indício muito forte de que, na verdade, esse MEI é uma pessoa que está trabalhando nas vias de fato como se fosse alguém ali que deveria ter a carteira assinada. O nosso próximo critério, não único, é o da subordinação. Quando você contrata uma empresa para prestar algum serviço para você, como por exemplo a instalação de um ar-condicionado, você não fica para o técnico dizendo para ele como que ele tem que fazer o serviço dele. Via de regra, quando você contrata um MEI, você também não pode ficar dizendo como que ele deve prestar o serviço. E entendam aqui que eu não estou dizendo que você poderia fazer dessa forma, ou então através dessa outra maneira, nesse horário, ou então com esse cuidado. Eu não estou falando daquela conversa que a gente tem com qualquer prestador de serviço. Eu estou falando com, olha, você vai tirar esse parafuso aqui. Pô, o técnico, o responsável, é a pessoa que está prestando o serviço ou você? Então, quando você tem uma questão de subordinação, quando essa pessoa que está prestando o serviço começa a obedecer às suas ordens, nós temos aí uma questão hierárquica que não é condizente com uma prestação de serviço de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então nós temos aí mais um motivo que muito provavelmente esse microempreendedor individual poderá ser considerado um funcionário de acordo com a CLT. O nosso próximo critério é o da onerosidade. A pessoa tem que receber por aquela prestação de serviço. E aqui, pessoal, é um critério que vai estar presente tanto numa relação de pessoa jurídica com pessoa jurídica, como de pessoa jurídica com pessoa física. Isso porque a onerosidade, você pagar pela prestação de serviço, é algo que existe praticamente aí em todos os contratos, quando a gente fala da prestação de algum tipo de serviço. O nosso próximo critério é o da não eventualidade. Preste a seguinte atenção. Quando você contrata alguém para fazer uma empresa, para fazer uma manutenção no ar-condicionado seu, provavelmente você não precisa de manutenção todos os dias. Então essa pessoa ela vai, mediante ali você tem uma demanda de reparo. Ele não tem ali a obrigação, ele não tem uma habitualidade, não é eventual essa prestação de serviço. Ela é esporádica. Como você que pega o seu carro e leva para lavagem de tantos e tantos tempos, o meu inclusive está há muito tempo precisando de uma lavagem, mas não é algo habitual, eventual, não tem aquilo de, olha, toda segunda-feira, toda terça-feira, não é algo prático no dia a dia. Então você leva de forma esporádica. Quando você tem a habitualidade, você tem mais um critério que determina uma relação de trabalho. Ou seja, se nas vias de fato você trata esse microempreendedor individual igualzinho, da mesma forma que você trataria um funcionário seletista, ou seja, da CLT, nós temos muitas hipóteses, muitas probabilidades para poder reverter esse contrato de prestação de serviço, ainda que ele seja claro, esse instrumento não gera vínculo trabalhista entre as partes. Essa cláusula é passível de anulação se o juiz perceber que existem todos os critérios capazes de formar uma relação de trabalho. Então, empresários, pessoal de RH, pessoal que pede para o funcionário abrir um microempreendedor individual, faz um contrato com ele e acha que esse contrato vai ser suficiente para afastar a relação de emprego. Não, não, não. A grande verdade é que o que vai definir se esse contrato poderá ser anulado é a forma como você trata esse prestador de serviço no dia a dia. Então evitem essas questões que eu mencionei, como habitualidade, o cara tem que ir de segunda a sexta, das 9 às 18. Isso é um critério capaz de reconhecer um vínculo trabalhista. A habitualidade. A onerosidade a gente falou que já é comum nas mais variadas prestações de serviço. Você tem que pagar por aquele serviço que você está consumindo. Nós temos também o critério da hierarquia. Você está dizendo como que a pessoa deve fazer aquela prestação de serviço. E, por fim, nós temos o critério da pessoalidade, onde essa pessoa
não pode se fazer substituir por ninguém. Ou seja, se essa pessoa fala assim, olha, hoje eu não posso prestar o serviço para você, eu vou enviar uma outra pessoa. E aí você diz, não, é você que tem que vir prestar o serviço. O contrato foi com você, ou seja, você já está criando aí mais um motivo para essa pessoa desconstituir o contrato de prestação de serviço sem vínculo para que haja o reconhecimento do vínculo trabalhista. E o grande problema para essas empresas é que, caso seja reconhecido o vínculo trabalhista, ela vai ter que recolher todos os impostos, todos os tributos inerentes a um contrato previsto na CLT. E aí vai ter que pagar 13º, férias, enfim, é imposto pra caramba, que eu também não vou estender esse vídeo aqui com esse assunto. Então, muito cuidado, procure sempre um advogado, caso você queira buscar contratar alguém de uma forma segura e que de fato não vá ter o vínculo trabalhista. Faça uma consulta, mostre ali como vai ser essa prestação de serviço para o advogado dizer se é possível ou não e que te deixe, né, muito mais seguro em relação à contratação dessa prestação de serviço. Meu nome é Felipe Cardoso, quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, me siga nas redes sociais, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!